Zinha revela para o José Inocêncio que o filho dele não é mais médico e faz isso para salvar o João Pedro da exploração do próprio irmão. Sem ter condições para se sustentar, depois de perder o título de médico, José Augusto passa a retirar cada vez mais recursos da produção que o João Pedro está tomando conta. E nessa, o filho caçula acaba ficando no prejuízo. Zinha, percebendo a injustiça com o amigo, não perde tempo e resolve contar toda a verdade para o coronel Inocêncio. E o castigo não vai ser pouco. Tudo pode acontecer agora que o Zé Bento volta para Ilhéus para resolver o que vai fazer com a sua parte das terras que recebeu. Revoltado por não querer que o João Pedro cuide das suas propriedades, assim como já combinou de cuidar das terras do José Augusto, Zé Bento vai querer arrumar outra pessoa, tão competente quanto para ajudar nas plantações de cacau, que por sua vez será a Zinha. Numa conversa com o pai Inocêncio, José Bento fica especulando a competência da mocinha, sem confessar para o pai o plano que tem por trás. E essa Zinha Jupará aí, hein? Ela, menina, cresceu, né? Nossa, ela se dá bem na lida como o João Pedro? José Inocêncio responde: tão bem quanto. Essa aí é igualzinho o pai, que Deus o tenha. José Bento fica com um olhar profundo, como quem faz planos futuros, e José Inocêncio estranha o silêncio do filho. Mas o que é que você tá colocando nessa cabeça, hein, Zé Bento? Você não vai bulir com essa menina que eu tenho, ela é como uma fia. José Bento imediatamente tranquiliza o pai. Que isso? Que história é essa, pai? Eu sou quase um homem casado. Que mau olhar que o senhor tem pra cima de mim. Eu, hein? Na sequência, o rapaz vai direto pro seu quarto. Lá estará a Kika, que mais uma vez o acompanhou o trambiqueiro para Ilhéus. Enquanto a moça se concentra no trabalho ali no computador, Zé Bento, todo animado, compartilha o plano que teve em mente. Meu amor, escuta só essa. Kika, sem paciência para os devaneios do namorado, olha para ele com um olhar esgotado e José Bento começa. Eu tava pensando, agora que o Zé Augusto já firmou lá o acordo dele com o João Pedro, eu não vou conseguir parceria em nada com ele mesmo. Eu tava pensando que talvez seja melhor eu também terceirizar esse serviço nas mãos de quem sabe. Aí eu dou lá uma remuneração qualquer e a gente sai desbravando o mundão, meu amor. O que você acha? Kika, realista que só, continua em silêncio, olhando para a cara do José Bento. E ele pede mais uma vez a opinião da moça, que solta. Tá, José Bento. Eu acho assustador como você pensa que as coisas são tão simples assim. Que é só colocar alguém para colher o cacau que o dinheiro cai na sua conta bancária. Meu Deus, você precisa de um choque de realidade. José Bento, então, de um jeito irresponsável e sonhador, continua pensando alto, tentando convencer a Kika de que ele tem um plano perfeito. Relaxa, meu amorzinho, relaxa. Você também só sabe duvidar de tudo que eu falo, pô. Eu já tenho a pessoa perfeita pra saber cuidar dessa lida do cacau aí, tão bem quanto o painho. Kika solta uma risada incrédula e diz: José Bento, não vai me dizer que você vai lá se ajoelhar, pedir desculpas pro seu irmão João Pedro, querendo fazer as pazes com ele para depois explorar o rapaz. José Bento, então, se aproxima da Kika, dando beijinhos na moça e dizendo: Meu amorzinho, eu jamais faria isso. Quem vai tomar conta das minhas terras se chama Zinha. Zinha Jupará. Kika revira os olhos, duvidando de qualquer palavra que o Zé Bento enche a boca para dizer. O trambiqueiro não perde tempo. No dia seguinte, ele já corre atrás da mocinha para firmar uma aliança, para que ela cuide das suas terras. A Zinha, do seu jeito meio arisco, se faz difícil de cair na lábia do malandro. Então, Zinha, eu soube que você é uma sujeita muito da esperta e a melhor que tem aqui para lidar com essas plantações de cacau. A moça, que não é boba e nem nada, sabe da desavença que o Zé Bento tem com o João Pedro. Despachada do jeito que é, ela manda na lata. Fale logo, Zé Bento, fale logo que eu tô cheia das coisas pra fazer. Você não precisa vir com essa historinha não, que eu sei que tá dizendo isso porque não tem vez lá com o João Pedro. Zé Bento, depois de levar essa
bem no meio dos córneos, fica mais sério e percebe que não vai ser tão fácil assim conquistar a confiança da Zinha. Mas até que ele decide falar mal do irmão. Não é que eu e João Pedro tenhamos desavença não, coisa nenhuma. É que o João Pedro agora tá muito ocupado com a parte dele lá e a parte que compete também ao José Augusto. Zinha não suporta nem ouvir o nome do Zé Augusto, pelo rancor que tem com o doutorzinho. Ela torce o nariz na mesma hora e Zé Bento percebe. Ele, que não tem caráter nenhum, muito menos palavra para guardar os segredos do irmão, vai logo queimando o filme dele. Mas cá entre nós aqui, Zinha. João Pedro que fique esperto, viu? Porque o Zé Augusto já vai acabar tendo que vender a parte dele. Zinha pergunta. Que conversa errada é essa, Zé Bento? E Zé Bento vai direto na fofoquinha para a moça. Nossa, me desculpe, eu me esqueci que eu não posso ficar compartilhando os segredos do meu irmão. Mas, Zinha, você cresceu com a gente, é praticamente da família, não tem por que eu não te contar isso. Zinha vai perdendo a paciência. Ô Zé Bento, desembuche logo o que tá querendo dizer, vai. E Zé Bento vai contando tudo o que o Zé Augusto confessou a ele na maior confiança. Em breve o Zé Augusto vai perder o título de doutor, sabe? Ele tá sendo investigado pela morte de um paciente. Zinha abre o bocão de surpresa e na sequência ela solta. Tá se vendo, mas olhe, eu sabia que ele não prestava. Deixou o painho morrer e não era à toa não. Ele não tem a competência para isso. José Bento pede para a moça se acalmar. Calmezinha, calme. Fale baixo pro painho não saber um negócio desse. Ele não pode ficar sabendo e eu também prometi segredo a Zé Augusto. Zinha fica revoltada no canto enquanto Zé Bento tenta agora, que se mostrou contra o Zé Augusto, criar um laço com ela e convencer a Zinha de cuidar das suas propriedades. A mocinha, por sua vez, diz que precisa pensar e que em breve volta a conversar com o trambiqueiro. Mas de boba, a Zinha não tem nada. E com esse trunfo nas mãos, ela vai usar na primeira oportunidade que tiver para queimar o filme do Zé Augusto para o Coronel Inocêncio, que já não está muito favorável com esse trato que ele fez com o João Pedro. Sendo assim, os meses se passam e o título de médico do Zé Augusto acaba sendo cassado depois de ficar comprovado a culpa dele na morte de um paciente. Zinha, que depois de ficar sabendo da fofoca passou a vigiar o homem que ela tem inimizade, fica revoltada, a ponto de querer desmascarar o filho para o próprio pai, e principalmente quando ela percebe que o Zé Augusto estará se aproveitando do João Pedro no trato que eles fizeram. Tudo acontece porque agora, ainda morando longe da fazenda, a situação do Zé Augusto se aperta. E com medo de que o pai descubra que ele não é mais médico, ele não conta a verdade para o Inocêncio, mas passa a se aproveitar do João Pedro. Afinal, além de ter perdido metade dos bens no seu divórcio, ele não vai ter mais como se sustentar do seu trabalho e precisará cada vez mais sugar o dinheiro vindo das plantações para se bancar. Nisso, Zinha percebe que o amigo está passando sufoco nas mãos do irmão e sente que precisa fazer justiça pelo João Pedro. Será então que quando ela estiver prestes a falar diretamente com o coronel, ela dá de encontro com o José Augusto chegando de viagem na casa do pai. O homem terá tomado coragem para revelar seus segredos para o ricaço, mas, com a presença da Zinha, ele vai ficar sabendo que a decisão veio tarde demais. Com os dois frente a frente, a mocinha revoltada por saber que ele tem explorado o João Pedro começa o desentendimento com o primogênito. Quer dizer então que veio finalmente dar as caras aqui na fazenda? Agora vê se bota a mão para trabalhar e para de explorar João Pedro. José Augusto se espanta com a recepção da mocinha e devolve. Que isso, menina? Desde quando eu te dei direito de falar desse jeito comigo? Ela então rebate. Desde que eu vejo o tonto do João Pedro trabalhando para te sustentar, na lida enquanto você finge que é doutor pro seu pai, porque eu sei muito bem que você não é mais. Nessa hora, os dois não tinham percebido, mas o José Inocêncio estará na varanda, observando a discussão dos dois. Ao ouvir o que a Zinha disse, José Inocêncio intervém na situação. Mas que história é essa, Zinha Jupará?
Que história é essa do Zé Augusto se fingir de médico? A moça, então, leva um baita de um susto e fica em silêncio, enquanto José Augusto, preocupado, tenta consertar a impressão do pai. Oi, meu pai, eu vim lhe visitar. Essa Zinha nunca perdoou o que aconteceu com o pai dela. Ela nunca vai me considerar doutor. José Inocêncio permanece desconfiado, enquanto Zinha não engole a revolta que está sentindo e entra na frente do Zé Augusto. É tudo mentira do seu filho, José Inocêncio. Pode ter sido doutor um dia, mas não é mais não. Ele se finge de doutor pro senhor, igual fingiu um dia que deixou meu pai perder a vida. Ele não tira um tostão na vida dele como médico e tá sugando João Pedro. Tá até o talo pra bancar essa mentira pra cima do senhor. José Inocêncio permanece surpreso com a fala da mocinha e pergunta para o Zé Augusto se o que ela está falando é verdade. Zé Augusto abaixa a cabeça com vergonha do pai. Na sequência, o coronel chega mais perto do filho e, valente, dá um grito, pedindo para que ele assuma a sua situação, que não minta para ele. Ande logo, Zé Augusto. Fale a verdade se for homem, ou vai continuar mentindo pro próprio pai. José Augusto começa a chorar. Na sequência, ele diz que Zinha está falando a verdade. A decepção do José Inocêncio vai ser nítida, e Zinha vai se sentir vingada ao ver José Augusto sofrer de vergonha do próprio pai. E se você gostou desse vídeo, com certeza o próximo que está aparecendo na sua tela vai te surpreender também. Não se esqueça de se inscrever no canal, clicar no botão de gostei e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos. Um beijo e até mais!